Senhor George Washington, o senhor fez uma afirmação que eu considerei contundente e grave. Em silêncio muitas vezes, mas disse que o seu depoimento não corresponde ao que você falou. Eu acho importante que o senhor prove isso, porque diante de muitas perguntas o senhor ficou em silêncio. E nessa oportunidade o senhor falou, deu a entender que o seu depoimento não corresponde àquilo que você disse. Quero deixar registrado que isso é grave, uma afirmação grave que precisará ser provada. Esse é um ponto que eu considero fundamental. Segundo ponto, deputados que, diante do delegado, perguntaram como acreditar na palavra de alguém que é mentiroso, referindo-se a você. Agora dão a entender que a sua palavra tem credibilidade para não fazer a conexão entre diversos fatos. Também quero registrar o que eu considero incoerente. Segundo esse depoimento, o senhor disse coisas como: passei a apoiá-lo, referindo-se a Bolsonaro, por acreditar que ele é um patriota e um homem honesto. O que me motivou a adquirir as armas foram as palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatizava a importância do armamento civil, dizendo o seguinte: um povo armado jamais será escravizado. Eu tinha como propósito participar de protestos que corriam em frente ao QG do Exército e aguardar o acionamento das Forças Armadas para pegarem armas e derrubar o comunismo. A minha ideia era repassar parte destas minhas armas e munições a outros CACs que estavam acampados no QG, assim que fosse autorizado pelas Forças Armadas. E na suposta carta, encontrada no bloco de notas do seu celular, uma carta direcionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor diz: o Senhor despertou esse espírito em nós e o Senhor sabe bem disso. Uma tese que é levantada aqui, senhor George Washington, já vou direcionar algumas perguntas, é que não há uma relação entre a sua atitude e aquilo que o Bolsonaro e agentes ligados a Bolsonaro promovem no país, como se fossem coisas sem nenhuma relação direta. Vamos investigar. Mas eu quero aqui levantar já uma hipótese. Há uma relação orgânica entre o que é Bolsonaro, o que é o bolsonarismo e a sua atitude e as suas palavras. Por exemplo, o que a sociedade brasileira acha da seguinte afirmação: vamos fuzilar a petralhada aqui no Acre? Jair Bolsonaro. O que isso tem de ético, republicano, democrático, respeitoso e amoroso para quem usa inclusive sentimento religioso? Eu quero que todo cidadão de bem possua sua arma de fogo para resistir, se for o caso, à tentação de um ditador de plantão, Jair Bolsonaro. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Se for preciso nosso sangue, terá o nosso sangue para mantê-la verde e amarela, Jair Bolsonaro. O grande erro da ditadura foi torturar e não matar, Jair Bolsonaro. Nós facilitamos a compra de arma de fogo por parte da população brasileira, Jair Bolsonaro. Se tudo tivesse que depender de mim, não seria este o regime que estaríamos vivendo, Jair Bolsonaro. Vou até repetir essa. Se tudo tivesse que depender de mim, não seria este o regime que estaríamos vivendo, Jair Bolsonaro. Se nós não tivermos o voto impresso em 2022, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter um problema maior que os Estados Unidos, Jair Bolsonaro. Mas além dos discursos, Bolsonaro, junto com Valdemar e o PL, entraram com uma representação no TSE questionando o resultado das urnas, especificamente no segundo turno. Mas além dos discursos, há minuta de golpe no celular do Mauro Cid, ajudante de Bolsonaro. A minuta de golpe no celular de Anderson Torres, ministro de Bolsonaro. Gente, como dissociar todos os sinais que Bolsonaro deu
Quando um ser humano, quero que pensem isso comigo, lembram lá do golpe, muitos chamam de impeachment, lembram do voto de Bolsonaro? Que ele elogiou um torturador? Será que isso não tem efeito? Será que isso não influencia a mente das pessoas? Será que isso não influencia comportamento, sentimento, fanatismo, mito? O Senhor animou esse espírito em nós. Nós vamos investigar a materialidade, a relação objetiva, mas evidentemente o bolsonarismo naturaliza o ódio e a violência. E um carro-bomba não é o bolsonarismo funcionando de forma equivocada. O carro-bomba é o bolsonarismo. É o ódio, é o fanatismo, é a violência, é o atentado contra a democracia, é a exaltação da tortura e da ditadura. Vamos fuzilar a petralhada. Qualquer regime autoritário em qualquer lugar não conta com a minha consciência e com a minha aprovação. Nessa incoerência ou qualquer outra eu não caio. Sou livre para me posicionar. Mas não dá para achar que as falas de Bolsonaro lá na ponta não estimulam atitudes de violência. O bolsonarismo tem sangue nas mãos. Isso não é uma frase fatalista, sensacionalista ou espetacular. Tem responsabilidade, uma cultura que se coloca. E aí, senhor George Washington, queria te fazer a seguinte pergunta. Uma pessoa que discorda totalmente da sua visão de mundo, do seu voto ano passado, com a sua família, com os seus filhos, você acha que uma pessoa que discorda de você, um comunista, senhor George Washington, merece morrer? Não tenho nada a declarar, senhor. Você acha que uma pessoa que vota diferente de você não tem mais o direito de expressar a sua vida, a sua opinião e ter a sua integridade física garantida? Nada a declarar, senhor. Vale a pena matar alguém por uma causa política? Por exemplo, destruindo uma família, levando uma criança à morte? Nada a declarar, senhor. Quem é Bolsonaro para você? Nada a declarar, senhor. Senhor George Washington, eu quero terminar dizendo o seguinte, de verdade, desejo de coração que você possa se arrepender dessa atitude, que você possa ter consciência de que não vale a pena dar a vida ou tirar a vida por um discurso de ódio, de fanatismo, que enxerga no outro um inimigo a ser eliminado. Eu espero que nunca aconteça com você, com nenhum dos seus, o que você desejou que acontecesse com pessoas que pensam diferente de você. De verdade. Todo ser humano, na minha concepção, tem o direito ao arrependimento, mudança de posição, mudança de pensamento, mudança de atitude. Eu não comemoro o sofrimento de ninguém. Mas é preciso quebrantamento de coração. É preciso arrependimento. Eu desejo isso. Mas eu quero deixar evidente. A montagem de um carro-bomba, de uma bomba, de um artefato explosivo, todas essas palavras que mitificam Bolsonaro, isso não pode ser tratado de qualquer forma no Brasil. Para mim, essa é uma função pedagógica desta CPMI. Mostrar que o bolsonarismo é um ponto fora da democracia. Não se trata de um diálogo. Só um minuto, gente. Não se trata de um diálogo razoável. Não se trata de um diálogo entre posições diferentes. Satirizar o sofrimento humano. Não ter compaixão do sofrimento humano. Glorificar a violência. Exaltar a tortura. Atentar contra a democracia. Rir da lágrima do outro. Fazer da política uma arte da violência, ou da violência uma forma de fazer política, e ainda usar e mobilizar sentimentos religiosos. Eu me sinto aqui humildemente participando de uma tarefa histórica, nem sei qual é o resultado, mas sei que com consciência, humildade e coragem, eu quero que esta CPMI contribua para fazer um registro histórico. A extrema-direita tem sangue, produz violência, naturaliza sua própria maldade, cria um mundo caótico.
desacredita da humanidade, abre mão do amor e faz do ódio uma forma de fazer política. Senhor George Washington, tomara que o senhor se arrependa e reconstitua seus caminhos de vida. É o que desejo para ti.